Boa noite, meus amigos. Voltando com mais um vídeo aqui no canal. Continuando aí o assunto sobre angiologia. Hoje, meus amigos, eu quero falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Quem são esses 7 Espíritos de Deus mencionados no livro do Apocalipse, tá certo? Então, desde já, quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 4, tá certo? Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Vamos ler o versículo que diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, ou diante do trono de Deus. Então, é sobre esses 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus que eu quero falar com você essa noite, tá certo? De repente, meu amigo, você já se deparou com esse versículo, ou com outro versículo também, que aqui em Apocalipse vai estar falando sobre os 7 Espíritos de Deus, e talvez você não compreendeu o que ou quem são esses 7 Espíritos de Deus mencionado aqui. Os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, diante do trono de Deus. Então, quem são esses 7 Espíritos? Mencionado também, meus amigos, em Apocalipse, capítulo 4 e versículo 5. Vamos abrir aí em Apocalipse, capítulo 4 e versículo 5, que diz assim: E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, quem são esses 7 Espíritos de Deus? É o que eu gostaria de falar com você essa noite, você que está me ouvindo, tá certo? Então, quem são esses 7 Espíritos de Deus? Como disse, o assunto meu por esses dias é sobre angiologia. Nós estamos estudando acerca dos anjos, tá certo? Então, quem são esses 7 Espíritos de Deus? Então, é obviamente que os 7 Espíritos de Deus são 7 anjos de Deus, tá certo? Então, quero convidar você aí, meu amigo, meu irmão, você que está me ouvindo, ainda em Apocalipse, vai para o capítulo 8 e versículo 2. Nós vamos estar sempre no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 8, versículo 2, que diz assim: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, ou diante do trono de Deus. É os mesmos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. E foram-lhes dados 7 trombetas. Então, quem são os 7 Espíritos de Deus? São esses 7 anjos que vão trocar as 7 trombetas e que também vão derramar as 7 taças da ira de Deus, que nós vamos ver já já. Então veja que esses 7 anjos vão tocar as 7 trombetas. Capítulo 8 ainda, versículo 6. Tá certo? Versículo 6 que diz: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então veja, os 7 Espíritos são esses 7 anjos preparados para tocar as 7 trombetas. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e de toda erva verde foi queimada. Tá certo? Versículo 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta. Vou ler sempre só essa primeira parte para que não fique o vídeo muito extenso, tá certo? Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta. Então aí na sua casa, depois você pode ler com mais atenção todos esses versículos que eu estou citando. Versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta.
Então continue na sua casa e você vai ver o resultado de cada trombeta. Nós lemos versículo 12. Vamos agora para o versículo 12. Vamos agora para o capítulo 9 e versículo 1. Que diz assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta. Capítulo 9 ainda, versículo 13 e versículo 14. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. Versículo 14. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta. Vamos ainda para Apocalipse, capítulo 10 e versículo... Capítulo 10 de Apocalipse, versículo 7, que diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo. Versículo 11, capítulo 11 e versículo 15 de Apocalipse. Diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Então esses 7 anjos que tocam as 7 trombetas são esses os 7 Espíritos de Deus, que também vão derramar as 7 pragas, ou seja, as 7 taças da ira de Deus também. Então quero convidar você aí a abrir em Apocalipse capítulo 15, versículo 1, sobre as 7 pragas, ou 7 derramamento das 7 taças. São esses 7 anjos que são também os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 15 e versículo 1 diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Veja que se relaciona aqui ao trono de Deus. Porque lembra que os 7 Espíritos de Deus estão diante do trono de Deus. Agora eles vão derramar as taças da ira de Deus. Os 7 anjos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui em Apocalipse, capítulo 16, e versículo 2. Foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. Versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios. Versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Então, como disse, aí na sua casa, meu amigo, você note todos esses versículos e depois você leia com bastante atenção para que você entenda. Como eu disse, se eu for ficar lendo aqui, cada um vai ficar um vídeo extenso, tá certo? Versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então veja que aqui nas taças da ira de Deus, veja bem que cada anjo tem a sua taça, a taça da ira de Deus, direcionada a ser derramada sobre alguma coisa que está aqui na terra, tá certo? Então, meu amigo, leia com bastante atenção aí na sua casa. Eu espero que eu possa ter te ajudado aí
Às vezes você pode se deparar com esses versículos falando acerca dos 7 Espíritos de Deus e talvez você não tenha compreensão. Então você fique sabendo que os 7 Espíritos de Deus são os 7 anjos que vão tocar as 7 trombetas e que vão derramar as 7 taças da ira de Deus, tá certo? Então eu espero que de alguma forma eu possa ter te ajudado em alguma coisa aí. Esse é o meu objetivo, tá certo? Agradecer a você que é inscrito no canal. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí, seu joinha de gostei, faça o seu comentário, que eu vou estar respondendo. E você que ainda não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo ou de qualquer um outro, deixe seu joinha aí também, deixe seu like aí de gostei, se inscreva no canal também. E eu vou estar trazendo novidades daqui uns dias, vou estar falando sobre outros assuntos também, tá certo? Então, um forte abraço a todos, fique com Deus, meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço a todos, Deus abençoe.